Então, mais uma vez, bom dia a todo mundo. Hoje é dia 10, segunda-feira. Iniciamos hoje o nosso terceiro bimestre. Então, coloquem a capinha aí no caderno de vocês. Espero que já esteja colada. Quem não colou, pode colar agora. Hoje a gente inicia o terceiro bimestre com a pauta Números Racionais. Vamos lá, Matheus Galceran, tudo bem? Já colou a capa no seu caderno? Capa de matemática, hoje dia que 10. minha mãe jogou a única cola que a gente tinha no lixo, entendeu? Eu não tenho cola assim pra colar, nem nada. Então, deixa a parte aí, uma página do seu caderno para você colar, tá? Você já colou, Matheus Moraes? Tô arrumando, tive que pegar a cola. Tá bom. Olá, Emanuela. Emanuela, hoje a gente inicia o terceiro bimestre, então pega a capa de matemática e já cola aí no caderno, tá? Júlia, Guilherme, estão me ouvindo bem? Já fizeram? Já estão colando a capa? Ok. Júlia. Deixa eu fazer a chamada enquanto vocês estão colando. Alana. Faltou. Emanuela presente. Felipe Galan. Faltou também. Felipe Franco. Também não está. Guilherme Meira. O Guilherme respondeu no chat. Ok, obrigada. Guilherme Ude. Presente. João Eduardo. Faltou também. João Pedro. Presente. Jonathan. Júlia. Presente. Galéo. Luana. Maria Clara Chagas. Presente. Maria Clara Oliveira. Presente. Maria Clara Nantes. Presente. Marina. Presente. Matheus Galceran. Presente. Matheus Moraes. Presente. Melissa. Presente. Nicole. Presente. Renan. Presente. Rayan. Tiago. Presente. Vitor Augusto.
Ok. O que Vou é passar... pauta, professora? Oi? Não entendi, desculpa. A pauta, qual que é mesmo? A pauta de hoje é números racionais. Finalmente a gente saiu do plano cartesiano. Vocês vão sentir saudades do plano cartesiano. Nem um A pouco. pauta? A pauta? Qual página? A pauta é números racionais. Eu já vou falar um pouquinho sobre números racionais, mas antes da gente falar, deixa eu mudar aqui que o Jonathan entrou. Então, tá. Antes de falar um pouquinho sobre números racionais, eu vou passar as notas das atividades que vocês me encaminharam, tá? Então, João Pedro, 10, Nicole, 10, Marina, 10, Emanuela, 8, Maria Clara Chagas, 9, Iude, 9, João Eduardo, 7, Galceran, 6, Tiago, 9, Renan, 7, Alana, 6, Guilherme Meira, 7, Franco, 6, Vitor Augusto, 9, Matheus Moraes, 8, e os demais não fizeram. Então tá. Agora, sim. Pode falar, Maria. Eu fiz, mandei para criar o trabalho. Então, eu acho que eu só anotei. Eu respondi você? Respondi? Não. Ah, então, eu não... Porque quando eu respondo, você faz o seguinte, então. Hoje você manda um... Porque como não tem o nome de vocês, aí às vezes eu posso ter lido e aí eu não pude responder na hora, depois eu não lembrei de ler novamente, porque está com número. Então, você faz o seguinte, manda um oi para mim hoje, depois da aula, e aí eu vou saber de qual que é o WhatsApp que está lá, que é seu, tá? E aí eu mando a resposta e mando a nota para você, tá bom? Então, não esquece, tá? Porque eu não consigo, além de você, eu tenho 3 turmas no Carrossel, todos os alunos no meu celular e mais as do estado. Então, tem 1 milhão de números lá. Aí eu não consigo localizar, porque é tudo só com número, tá? Então, você me dá um oi, porque senão eu não consigo te achar, tá? Hoje a gente está entrando em números racionais. Sim, Matheus. Hoje a gente está entrando em números racionais. Olha só, tudo que nós trabalhamos esse bimestre, esse ano, e desde que vocês estão trabalhando com números na escola, é sempre com números que são inteiros e que são positivos, não é isso? A partir do 0, 1, 2, 3, 4, e os números são infinitos, não é isso? Concordam comigo? Esses não são os números que vocês têm trabalhado? Vocês fazem soma, fazem subtração, fazem multiplicação, fazem divisão, tudo isso com os números que nós chamamos de inteiros positivos, que na verdade é o conjunto dos números naturais. Vocês têm trabalhado desde então com o conjunto dos números naturais. Agora, a gente está entrando no conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, pensa comigo, os números são infinitos. Mas, por exemplo, entre o 1 e o 2, entre o 1 e o 2, não podem haver infinitos números? Pode ou não pode? Pode. Pode. Mas além de serem infinitos números, eu tenho, por exemplo, que entre o 1
e o 2, existe o 1 mais metade, ou o 2 menos a metade, vamos dizer assim. Entre o 1 e o 2, a gente tem diversos números que, até chegar no 2, que é o próximo número inteiro, também são infinitos. Mas, no momento, nós vamos trabalhar apenas com aqueles que são racionais. Os racionais é o que nós chamamos de fração, de decimais e de porcentagem. O que é uma fração? O que é uma fração? Quem pode me dizer o que é uma fração? Eu esqueci, professora, eu estudei fração, mas eu esqueci. A fração, ela tem um número inteiro e dividida por outro número inteiro. Eu tenho um número em cima, que nós chamamos de... Alguém lembra quem é o número que vai em cima na fração? Ninguém lembra? É o que nós chamamos... Professora, é muita coisa na minha cabeça. É o que nós chamamos de numerador. Numerador. E o que vai embaixo, que é o que divide, porque eles dois são divididos por um travessão deitado, né? Por um travessão. E o que vai embaixo é o que nós chamamos de denominador. Então, nós temos o número que está em cima do travessão, que é o numerador. Não pode, a partir de agora, a gente vai usar muito esses termos, tá? E o que vai embaixo, que é o que divide, porque nada mais é que uma divisão. O denominador é o que vai embaixo. A fração nada mais é do que uma divisão. Você tem um sobre em cima e embaixo o 2. É 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é meio. É um número que você vai dividir um número em cima, numerador, que você está dividindo pelo que está embaixo, que é o denominador. Mas a gente vai ver isso em detalhes, tá? É só uma prévia, a gente vai falar sobre tudo isso agora. Então, para quem chegou depois, nós estamos na apostila do terceiro bimestre. A pauta de hoje é números racionais. Espero que você que chegou atrasado já tenha colado pelo menos a sua capa de matemática, porque a gente teve um tempinho para colar, mas agora eu não posso fazer isso novamente, né? A gente tem que continuar a aula. Atentem-se para as aulas, atentem-se para o horário de aula. E aí, só falar uma coisinha para vocês. Pessoal das câmeras fechadas, a diferença de nota na correção das provas, das avaliações mensais, é muito grande. Tá? A questão de você participar, de você perguntar, de você estar realmente presente na aula, faz uma diferença muito grande. E isso a gente pode ver, sabe aonde? Na correção das avaliações. É nítido, gente. Então, tomem cuidado aí, vocês que estão com a câmera fechada, que não estão participando. Eu penso que não, mas se por um acaso você está com a câmera fechada e não está participando, não está aproveitando da aula, toma cuidado, então, porque fica muito claro a hora que a professora corrige as avaliações. Tá? A gente percebe quem é que está participando e quem é que não está participando das aulas, tá? Então, fiquem mais atentos. A outra coisa também, as atividades que
que eu passei, essas 2 atividades que eu passei, ajudou na nota de muita gente. Muita gente ia ficar com nota abaixo, nota vermelha, e as atividades ajudaram. Então, parabéns para quem está entregando as atividades, sinal que você está compreendendo. Quem não compreendeu, eu dei um retorno, aí você observa, dá mais uma estudadinha, vai lá, faz de novo, tenta aprender, porque não é só a prova que avalia, né? Se eu te dou uma atividade para fazer em sala de aula, você está sendo avaliado pelo que você aprendeu ali naquele dia. Mas se você também não participa, não se esqueçam, são avaliativas. E você vai acabar ficando com nota abaixo da média, primeiro, por não participar da aula, segundo, por não fazer as atividades que estão sendo solicitadas. Certo? E a gente tem tudo gravado. A gente tem todas as aulas gravadas, então a gente sabe, se alguém tiver dúvida de quem está participando ou não, é só assistir às aulas gravadas, tá? Então vamos lá, página 3. Pro, se eu cair de novo, é porque a internet tá ruim. Eu sei, eu imaginei, mas não se preocupa não. Pode acontecer comigo também. Tá. Então hoje a gente está dando início no nosso números, na nossa apostila do 3º bimestre. Estou tentando abrir aqui, não estou conseguindo. Tá. A apostila do 3º bimestre. Toda vez que nós trabalhamos com uma parte inteira e dividimos essa parte inteira em pequenas partes, nós estamos fracionando algo. E algo que é muito nítido e que sempre é representado nas frações é a tal da pizza. Porque todas as famílias pedem pizza, ela é uma parte inteira dividida em 8 pedaços. E desses 8 pedaços, nós podemos fracionar quantos a gente pode ter comido. Mas vamos lá. Imagine que você e 2 amigos foram à pizzaria e pediram 2 pizzas. Nós temos aqui representado no desenho 2 pizzas. Todos comeram a mesma parte. Tem que prestar atenção no que diz o enunciado. Todos comeram a mesma parte de cada uma das pizzas. E no final do encontro, não houve sobra. Então, coloca aí no azinho, utilizando uma legenda, a parte que coube a cada pessoa. Vamos lá, põe seu nome. Aí, nesse primeiro quadradinho, você põe seu nome. E nos outros 2 quadradinhos, você põe ou alguém da sua família, algum colega. Põe aí o nome de 3 pessoas. O primeiro é você. E representa os quadradinhos. Na linha? Nas linhas, isso, mas tem os quadradinhos. Representa os quadradinhos por cor. Por exemplo, se a Nicole vai representar por uma determinada cor, pode ser o laranja, aí o colega dela põe azul, aí o outro põe vermelho. Representa por cores, tá? Cada um faz o seu. Eles pediram 2 pizzas. Sobrou alguma pizza? Não. Não sobrou. Essas pizzas deverão ser todas pintadas. Porém, olha só.
Eu não sei por que 3, só 2 amigos que foram na pizzaria, mas tá bom. O 3 deve ter faltado o encontro. Vamos lá. Quantas pessoas foram na pizzaria? 3. 3? Não. Não são 3. Ah, tá. Você e 2 amigos. Verdade, perdão. Você e 2 amigos foram à pizzaria e pediram 2 pizzas médias. Todos comeram a mesma parte de cada uma das pizzas. E no final do encontro não houve sobra. Então, olha só. Todos comeram a mesma quantidade. Então, vocês têm que representar aí com as cores que vocês têm, com as cores que vocês marcaram ali, você e os outros 2 amigos, você vai dividir essa pizza em 3 partes e pintar. Eu já sei como. Ô, professor, A você parte pode me de falar cada como é a um. caneta para mostrar? Caneta não, lápis de cor, né? Se você pintar aí de Não, caneta, vai ficar horrível. eu tô falando para mostrar pela imagem aqui como é que faz. Você vai dividir, Mas eu sei. certo? Só para quem não sabe, se você vai dividir essa pizza em 3, você tem que fazer partes iguais, tá? Mais ou menos assim. Um comeu essa parte, outro essa parte, outro essa parte. Isso é igual a mesma coisa aqui, bem no meio. Ó. Tá? Aí pinta uma parte de cada cor, é isso? Isso. Quem é azul, pinta as 2 partes de azul. Quem é vermelho, as 2 partes de vermelho. Aí depende da cor que você escolheu, tá? Lembrando que não sobrou nenhuma pizza, então toda a pizza vai ser pintada. Se tivesse sobrado alguma parte, aí a parte que sobrou a gente não pinta. Tem que dividir no meio e fazer esses tracinhos? Oi? Tem que fazer esses tracinhos? Não é que você tem que fazer, você tem que dividir a parte em 3, você tem que dividir a pizza em 3 partes iguais. Eu, mais ou menos, de olhômetro, eu dividi a pizza em 3 partes iguais. Você não precisa fazer, você pode simplesmente pintar. Desde que pinte certinho, 3 partes iguais, tá? Então, vamos lá. Uma pizza, ela foi dividida em quantas partes? Três. 3 partes. E cada um comeu quantas? Pelas cores que vocês estão desenhando, uma pizza foi dividida em quantas partes? 3 Cada um partes. comeu 4 pedaços, né? Não, olha só. Uma pizza foi dividida em 2 pedaços. Cada um comeu 2 pedaços. Ó, aqui, um para você, um para o seu colega, outro para o outro colega. Na outra pizza, um para você, um para o seu colega e outro para o outro colega. Então, cada um comeu 2 pedaços. E cada pizza é dividida em 3 partes. Então, qual fração? Respondendo aqui a questão B, aqui vocês já fizeram, puseram o nome, puseram a cor, pintaram a pizza. Agora, respondendo aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. 2/6. Não. Uma pizza é dividida por quantas partes? 6. Professora, não faz sentido, porque cada um comeu 2 pedaços de cada pizza. Então, comeram 4. Não. Cada pizza
Cada um comeu, não é a pizza, uma pizza foi dividida em 3 partes, cada um comeu Professora, uma. é porque terço. geralmente quando a gente come pizza, a gente corta em pedacinhos pequenos. Não, mas não é o caso aí, tá? Ele foi lá com um pedaço enorme. Isso, é um pedaço enorme. Isso mesmo, esse é um, tá? Cada um comeu 2 terços. Lembrando que fração, o que eu vejo muito e eu não vou aceitar, eu dou errado, tá? É aluno não colocar o travessão na fração. Se você não colocar o travessão da fração, para mim não é fração. Tá? Vai estar completamente errado. Toda fração é separada por um travessão. A parte de cima é o numerador, a parte de baixo é o denominador. Ô, Pro, Sim. tipo assim, tem que botar o travessão embaixo do número assim na linha ou pode fazer meio que uma barra? Não quero barra. Barra é quando a gente está digitando. Barra é uma simplificação. Professora. Vamos, a gente está aprendendo fração, então a gente não vai usar dessa forma. Quando a gente está digitando e fica difícil você colocar um travessão, a gente vai colocar uma barra. Não é o caso aqui. Nós estamos escrevendo, então você vai colocar o travessão bem na linha, do jeito que eu fiz aí, gente. Tá aí na tela. O travessão está na linha que você escreve, acima da linha o numerador, abaixo da linha o denominador. Do jeito que tá aí. 2 terços. O pontinho fala assim: Felipe e sua namorada pediram uma pizza média dividida em 3 partes iguais. Ele comeu 2 das 3 partes da pizza. Indique no desenho quanto Felipe comeu. Ó, se você tem aqui no desenho, e a pizza foi dividida em 3 partes. Então, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, você vai dividir em 3 partes a pizza e ele comeu 2 partes dessa mesma pizza. Então, você vai pintar 2 partes dessa pizza. Deixa eu ver aqui. Professora, isso tá me dando fome. Tá dando só fala de pizza logo cedo, né? Então, pinta aí. Ele comeu 2 partes de 3. A pizza está dividida em 3 partes. Ô, professor, Sim. o aniversário do meu pai no dia da pizza. Delícia, né? A melhor coisa que tem é comemorar aniversário na pizzaria. Professora, tem uma pizzaria aqui que eles, quando é aniversariante, eles dão uma pizza doce de graça. Isso é bom. Muito bom. Olha só. Represente quanto ele comeu por meio de uma fração. Que fração que é? Quantas partes está dividida a pizza? 2 terços? 2 terços. A pizza está dividida em 2 partes. Então, se ela está dividida em 2 partes, você tem o travessão. A parte de baixo é sempre a quantidade de pizzas, é sempre a quantidade de divisão. A pizza foi dividida em 3. A parte de cima é sempre a quantidade que se utilizou, ou comeu, ou pintou, a que você usou. Então, ele comeu 2. Essa é a fração representada aqui. Então, a parte de baixo de uma fração, ela sempre representa quantas partes esse total foi dividido. A pizza inteira, como o próprio nome já fala, inteira, é o total. Dividida em partes é o que vai embaixo, é o denominador. A que está pintada é a que ele comeu, que são 2 partes que ele comeu. Entendido até aqui? Tá.
Então, uma mesma fração, ela pode estar associada a diferentes ações. Entre elas, dividir o inteiro, sempre. Quando a gente trabalha com frações, isso tem que ficar muito claro. As partes são iguais e considerar uma ou mais partes iguais e considerar uma ou mais dessas partes. Perceba que o denominador é o que vai embaixo, tá? É sempre um número natural. O que é o número natural? É o número inteiro positivo. É o número natural diferente de zero. O denominador, isso tem que ficar gravado na mente de vocês, nunca vai ser zero, ok? Nunca pode ser zero, o denominador. Esse é um outro tipo de número que vocês não vão ver, nós não trabalhamos com indeterminado. Na verdade, não vai existir aqui no caso, tá? Porque não faz sentido dividirmos por zero. Números que podem ser escritos por meio de uma divisão de dois números naturais são denominados de números racionais. Então, é o que nós vimos aí. Nós vimos um número inteiro, um número natural na parte de cima da fração e um número natural. O número natural é inteiro positivo. E o número natural na parte de baixo da fração. Então, um sendo dividido pelo outro, nós temos, então, um número racional. É isso que é o número racional. Agora, a gente vai trabalhar com representações fracionárias. E, geralmente, onde que mais a gente vê isso? Quando a gente vai fazer algum tipo de receita. Dificilmente você vai fazer uma receita e ela só tem partes inteiras. Só tem 3 de farinha, tem 4 de açúcar, tem daquilo outro. Não, geralmente, dependendo do que você vai fazer, essa receita ela é fracionada, né? Para que ela fique boa, para que ela fique do jeito que se espera, as partes são divididas de forma a que fiquem que tenham o melhor preparo possível. E nem sempre, para ter o melhor preparo, as partes têm que ser inteiras, têm que ser fracionadas. Fracionadas você tem um inteiro e divide esse inteiro em partes. E aí nós temos essa receita que ela fala de 6 xícaras de chá de farinha, colheres de fermento, mas o que vocês precisam prestar atenção é aqui, por exemplo, 1/4 da xícara de chá de azeite. Nós temos aqui 1,5 xícara de chá de queijo mussarela, meia xícara de chá de tomates picados, e aqui um outro exemplo, que é 1/3 da xícara de chá de molho de tomate. Então, a gente vai primeiro entender, depois a gente vai ver como é que a gente lê essas frações, tá? Mas primeiro a gente entende. Guilherme, a pizza ela foi dividida em 3 partes iguais. Cada um comeu 2 pedaços da pizza que foi dividida, do formato que ela foi dividida, e não do formato que você conhece em 8 partes. A pizza foi dividida em 3. São 2 pizzas divididas em 3. Cada um comeu 2 partes. Então, 2 e 2 e 2, 6. 2 pizzas divididas em 3 são 6. Não sobrou nenhuma parte. Pense que não é como que você pega uma pizza e ela está dividida em 8 partes. Não. Essa pizza estava dividida em 3 partes iguais. Agora aqui, a letra A. Quais utensílios foram utilizados como unidade de medida da receita? Quais são os utensílios que serviram aí de medidor? Nós temos o quê? Xícara. Xícara. Colher. Xícara e colher. Xícara e colher.
são os 2 utensílios que a Receita utilizou como medidor, tá? Não são eles são utilizados normalmente no cotidiano, não é como você medir por metro, por quilo, mas não deixam de ser medidores, tá? Observe que para indicar a quantidade de ingredientes na receita, além dos números naturais, Melissa, o que são números naturais? Números de 0 a 10. De 0 ao infinito. De 0 ao infinito, positivos. Eu nunca acerto. De 0 ao infinito. O 10 está correto. O 10